Amigas e amigos da Paradesporto TV, eu sou o Rodrigo Navarro, já estive por aqui em outros momentos, né? E é sempre uma alegria enorme quando o Portinho me convida para falar um pouquinho aqui, né, no Opinião em Movimento. E nesse momento, assim, que não é de alegria, né, é de tristeza que a gente vive aí, pelas coisas que andam acontecendo, os fatos recentes em Porto Alegre, também as coisas que nos chegam aí do Planalto Central, todas essas coisas aí compõem um quadro muito triste para nós, né? E isso foi agravado, né, ontem com a notícia assim, muito triste da morte prematura do Maradona, Diego Armando Maradona, que não chega a ser exatamente uma surpresa para nós, né? Porque a gente já sabia dos problemas de saúde que o Maradona vinha enfrentando já, enfim. Mas a gente sempre imaginou que o Maradona fosse viver pelo menos até os 90 anos, né? E ele vai fazer muita falta para nós, né? Maradona, um cara como Maradona vai fazer muita falta. Mas então, já para que a gente possa começar a relembrar as coisas do Maradona, né, sem a presença física dele aqui entre nós, eu acho que é legal a gente falar de algumas coisas bacanas da vida do Maradona, né? E tem muitas, né, coisas bacanas da vida do Maradona pra gente falar, né? E eu trouxe agora aqui pra gente conversar dois fatos assim que para mim são simbólicos e marcantes e mostram a grandeza do Maradona como o grande jogador que ele é, o maior que a nossa geração viu jogar, né? As pessoas que nasceram entre os anos 60 e 80, certamente o Maradona é o maior jogador que nós vimos jogar, né? Mas também esses fatos aí mostram a grandeza do Maradona fora dos campos, né? Que ele era um gigante também, né? Fora do campo. O primeiro desses fatos aí aconteceu em 1986, na Copa do Mundo do México. Aquele ano de 86 era um ano muito importante, assim, muito sensível para a Argentina, porque recentemente havia acontecido aquele episódio, aquela aventura genocida que a ditadura argentina promoveu nas Ilhas Malvinas, né? Matando centenas de jovens argentinos lá, né? E entregando as ilhas para a Inglaterra, assim, de uma forma praticamente definitiva, naqueles tempos, pelo menos, né? As Malvinas viraram Falklands, depois daquele horror lá, né, que foi a Guerra das Malvinas. E então, em 86, quis o destino, ou os deuses do futebol quiseram, como o falecido Milton Ferretti-Jung diria, que justamente a Argentina e a Inglaterra se enfrentassem, né, na Copa do Mundo. E naquele jogo, o Maradona, o que ele fez naquele jogo, para mim, foi um desagravo a todo o povo argentino e a todo o povo latino-americano, né? Os nossos países aí que historicamente sofreram e sofrem com o colonialismo e com o imperialismo das nações mais potentes economicamente, politicamente e belicamente, né? Naquele momento, Maradona promoveu o desagravo de todos os nossos povos latino-americanos, então, né? Que começou com, assim, com deboche, né? Naquele gol que ele
batizou de gol de la mano de Dios. Aquilo foi um deboche, né? O Peter Schulter, o goleiro da Argentina, tinha meio metro a mais que o Maradona, e o Maradona dividiu a bola com ele e meteu para dentro do gol com um toquezinho de la mano de Dios. Então ali já ficou claro o que era aquilo, né? Mas depois disso o Maradona fez mais ainda, né? Ele simplesmente demoliu o time da Inglaterra, driblando o time inteiro da Inglaterra, e só não entrou com bola e tudo porque teve humildade, como diria o nosso grande Jorge Ben, né? Mas o Maradona pegou a bola na intermediária da defesa, driblou todo o time e fez o gol, né? E esse gol é muito legal, assim, para quem não viu ainda e para quem não ouviu, escutar a narração histórica de um narrador uruguaio, que ele se emociona, assim, de uma forma muito bonita, assim. Ele agradece aos céus por ter a oportunidade de estar ali presenciando aquilo, e ele pergunta de onde veniste, Maradona. Maradona veio de que planeta Maradona veio, né? Então aquele gol ali foi assim um fato histórico maravilhoso e que vai muito além do futebol, porque o Maradona mostrou ali que nós, assim, os povos latino-americanos, as nossas nações aqui, nós podemos ser grandes gigantes e enfrentar as potências europeias. E ele fez isso, e depois a Argentina acabou sendo campeã, né, mundial. E depois disso, 4 anos depois, o Maradona protagonizou outro momento definitivo, assim, que vai antológico da história do futebol, das Copas do Mundo e da história em geral, né? Que naquele ano de 90 também o destino fez com que Itália e Argentina se enfrentassem na semifinal da Copa do Mundo de 90 na Itália, e esse jogo foi realizado no estádio São Paulo, que era o estádio do Napoli, na cidade de Nápoles, que era o time onde Maradona jogava, né, o Napoli, e que era um time médio, pequeno da Itália, e que o Maradona fez chegar ao ponto máximo da história, né. Naquele time jogava também o Careca e o Alemão, aí junto com o Maradona, né? Mas o Maradona, ele fez o Napoli atingir o ponto máximo da história, que até hoje não se repetiu, né? Mas naquela Copa do Mundo, então, na semifinal entre Argentina e Itália, o Maradona fez um pronunciamento assim que eu tenho como revolucionário na história do futebol e do mundo, porque Nápoles é uma cidade lá que fica no sul da Itália e é muito discriminada, é uma região mais pobre e tal. E o Maradona, antes do jogo, se dirigiu à população napolitana dizendo mais ou menos assim, né? Que vocês passam 364 dias por ano sendo chamados de estrangeiros dentro do seu próprio país, né? As pessoas dizem que vocês não são dignos e dignas de serem chamados de italianos e italianas. E agora eles querem chamar vocês para torcer pela seleção da Itália. Então eu convido vocês a torcerem pela Argentina, por mim, que sou um cidadão napolitano 365 dias por ano, e você sabe tudo, a relação que eu tenho com essa cidade, com o povo, enfim. Maradona falou isso antes do jogo, e aí o que aconteceu, o resultado disso foi que no jogo o estádio estava dividido, né? A parte da população que não pertencia à região, né, os italianos e italianas do norte ou de outros lugares, foram com sangue nos olhos contra a Argentina, né? Mas a população de Nápoles aderiu, aceitou, acatou o pedido do Maradona e ficou ao lado da Argentina. Isso foi o que aconteceu naquele dia, foi lindo e histórico. E o jogo terminou empatado em 1-1, né? E depois
foi para os pênaltis e o Goicoechea, que era o goleiro reserva, começou aquela Copa como goleiro reserva da Argentina, e ele entrou no time depois de uma lesão muito grave do Neri Pumpido, né? E o Goicoechea fechou o gol, né, naquela Copa, e foi um dos responsáveis também, junto com o Maradona, por levar a Argentina à final da Copa do Mundo. E naquela semifinal o Goicoechea pegou 2 pênaltis e a Argentina foi para a final. Mas o fato aí é o seguinte: o Maradona conseguiu dividir um país. A Itália, que já tinha sido reunificada há alguns anos atrás, o Maradona dividiu novamente a Itália, né? E trouxe o povo napolitano para o lado da Argentina, né? Momento memorável, assim, que mostra a grandeza do que era o Maradona, né? Que era capaz de promover esses fatos, assim, e esses atos que vão muito além do futebol, né? Muito além do futebol. E como a gente precisa desses posicionamentos fortes, firmes aí, né? Nesses tempos que a gente está vivendo, e que isso mostra o quanto o Maradona vai nos fazer falta, né? Então eu trouxe aqui para conversar, aqui para a gente conversar só esses 2 fatos, para a gente relembrar, começar a relembrar um pouco a história do Maradona, que infelizmente vai ficar só na nossa memória, né? Mas que nunca vai sair da nossa memória. Então eu quero encerrar aqui agradecendo a ti, Diego Armando Maradona, por tudo o que tu fez pelo futebol e por nós, por todas as pessoas que amam o futebol e mesmo por aquelas pessoas que não têm relação com o futebol, mas que têm a capacidade de compreender o gigante que tu foi, Maradona. Então nós te agradecemos. Que tu esteja bem onde quer que tu esteja, e a tua memória será sempre honrada por nós aqui, porque tu serás sempre um símbolo da nossa luta, da nossa resistência, e a prova de que nós podemos, sim, ser gigantes. Que a América Latina não precisa ficar devendo nada a nenhuma nação imperialista, colonialista, europeia ou dos Estados Unidos da América do Norte. Maradona, muito obrigado. Tu é um gigante.